Meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Gerry Gonçalves. Eu quero aqui deixar uma palavra de meditação ao coração de todos, que trata e revela muito da essência do verdadeiro Evangelho de Cristo. Estarei lendo Mateus capítulo de número 8, do verso 23 ao verso de número 27, que traz como o título: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós encontramos, meus amados, nos 3 anos e meio aproximadamente do ministério de Jesus, aquilo que nós poderíamos chamar de curso intensivo. Jesus instruindo aos seus discípulos, os capacitando e dando a eles direção acerca do chamado de cada um. E nós encontramos essas preciosidades dentro deste texto que nós acabamos de ler. Jesus, juntamente com seus discípulos, eles entram num barco com o propósito de atravessar de Cafarnaum a cidade de Gadara. No meio daquela travessia, conforme o texto, sobreveio uma grande tempestade que estava assolando aquele barco. E nesse exato momento, os discípulos, que estavam sendo preparados pelo Senhor, acordam Jesus diante daquelas circunstâncias com as seguintes palavras que nos chamam bastante a atenção. Eles disseram assim, no verso 25: Salva-nos, que perecemos. Aqui nos desperta para algo interessantíssimo, porque eles não estavam pedindo socorro a Deus, eles estavam pedindo socorro a Jesus, a princípio. Por quê? Porque eles ainda não tinham conhecimento pleno de quem era Jesus. Eles não tinham conhecimento pleno da sua deidade, do que ele poderia realizar diante daquela circunstância. A ponto, no verso 27, quando depois de tudo resolvido, eles disseram entre si: Que homem é este? Eles não disseram: Que Deus é esse? Porque eles estavam no processo de aprendizado, de conhecimento em saber quem era o Cristo. Então, nesse ponto que eles pedem, eles estavam se dirigindo a um carpinteiro, que era mais um naquela embarcação, partindo da premissa de que eles não conheciam na plenitude acerca de quem era Jesus, porque Jesus estava se revelando. No início do Evangelho de Mateus, nós encontramos muita parte teórica, e a partir do capítulo 8, Jesus começa agora a operar estes sinais, a revelação progressiva de quem ele era. Aqui é algo muito, muito interessante que nos obriga a fazermos uma pergunta. Porque se tivesse alguém naquele barco para estar preocupado, temeroso diante daquela circunstância, seria Jesus. Dentro dos discípulos, dentre eles, haviam aqueles que estavam acostumados com aquela situação. Talvez Pedro, Tiago, João eram peritos naquela circunstância, pois eram pescadores. Reiteradas vezes já haviam enfrentado aquela adversidade. Então, como que pode alguém que é perito naquela situação pedir socorro para alguém que eles de fato não conheciam a capacidade de resolver?
Me cabe uma pergunta aqui no meu coração: o que passava na cabeça deles que aquele carpinteiro, filho de José, seria capaz de fazer, uma vez que eles não tinham a plenitude de saber que ele era 100% homem, 100% Deus, né? Eles estavam ainda no processo de aprendizado. Então, num primeiro momento, o que eles imaginariam que aquele homem, mais um homem naquela embarcação, poderia fazer? Aqueles homens, de fato, eles estavam acostumados com aquela circunstância, já haviam enfrentado inúmeras vezes aquela situação, e estava agora diante de algo inusitado, pedindo socorro a mais uma pessoa que estava naquela embarcação. Nesse processo de conhecimento acerca da revelação de Jesus para nós o conhecermos cada vez mais, muitas das vezes Jesus vai nos levar no nosso lugar de insuficiência. Sabe onde é esse lugar de insuficiência? É quando todos os nossos recursos não servem para absolutamente nada. Tudo que sabemos fazer, toda a nossa perícia, toda a nossa experiência, diante de uma situação, não serve de absolutamente nada. Eram pescadores, eram acostumados com aquela situação, mas estavam diante agora de algo interessantíssimo, porque tudo que eles sabiam fazer, tudo que eles tinham, não representava absolutamente nada diante daquela circunstância. Jesus, para se revelar a nós, nos permite muitas das vezes nós sairmos do nosso lugar de autossuficiência para irmos para um lugar onde já não depende mais daquilo que sabemos fazer, onde já não depende mais dos nossos recursos, para que de fato nesse lugar de total dependência dele, ele possa se revelar de uma forma mais direta, mais concreta ao nosso coração. E o texto vai nos dizer que Jesus não estava cobrando a eles, quando Jesus se levanta e repreende o vento e repreende aquela adversidade, Jesus vai dizer para eles assim: homens de pouca fé. Jesus não estava cobrando nesse momento. Eu quero fazer aqui uma exegese bastante fiel ao que o texto está nos mostrando. Jesus não estava cobrando a eles a condição de levantar as mãos e de operar um sobrenatural, assim como o próprio Cristo fez, de repreender o vento. Não, Jesus estava dando um exemplo de que essa fé genuína, ela nos leva a um lugar de repouso, a um lugar de descanso. Jesus, se eles não tivessem acordado Jesus teria feito toda a travessia, a despeito de todas as adversidades, completamente dormindo, completamente descansando. Quando eles acordam Jesus vai questioná-los: homens de pouca fé, por que vocês não fazem exatamente o que eu estava fazendo? Porque a instrumentalidade, para terminar essa palavra, a instrumentalidade da fé, ela não somente nos capacita a crer nas conquistas, a viver o sobrenatural, mas a instrumentalidade da fé, ela nos traz solidez, ela nos traz uma estrutura e descanso diante das adversidades. Exercer a fé num lugar de autossuficiência, quando olhamos para os nossos recursos, quando olhamos para as nossas capacidades, para as nossas virtudes, é uma coisa. Agora, exercer a fé no lugar da nossa insuficiência é outro nível, é outro patamar. E foi exatamente nesse lugar que os discípulos foram cobrados acerca da sua fé, de exercê-la em um lugar onde tudo que eles tinham, tudo que eles sabiam fazer, não serviria de absolutamente nada. Aqui nós aprendemos e concluímos: toda e qualquer experiências que nós passamos, tanto positivas como negativas,
tanto de vitórias como de derrotas. Tem como papel principal de nos revelar a pessoa bendita de Cristo, onde nós encontramos a nossa suficiência. Toda a nossa dependência está nele. Quanto mais dependente do Senhor, mais eu compreendi a tua palavra. Quanto mais dependente do Senhor, mais eu me despojo de mim, das minhas virtudes. A minha motivação agora é outra, ela está alinhado com o Senhor, com os teus propósitos, com os teus chamados. E aqui eu termino com a seguinte palavra que nós aprendemos aqui. Quando Jesus ele desperta ali daquela embarcação e repreende o vento e trouxe calmaria sobre o mar e trouxe paz para os seus discípulos, o que Jesus estava fazendo ali naquele exato momento? Ele estava transferindo para as circunstâncias aquilo que já era uma realidade no seu interior. Pegou essa revelação? Porque ele estava naquele lugar de descanso, a paz era a essência de Jesus naquele momento. Então, quando ele repreende o vento e traz calmaria, uma grande bonança, na realidade, aconteceu ao seu derredor aquilo que já era uma realidade no seu interior. Quando os discípulos temeram, aquela circunstância e não conseguiram, resolver aquela situação, por quê? Porque essa fé genuína que te leva a esse lugar de descanso ainda não era uma realidade no seu interior. Dentro dessa embarcação, dentro do nosso barco, pode ser gerado medo e pode ser gerado a fé genuína, que nos traz descanso e vai inevitavelmente abranger tudo aquilo que está ao nosso redor. Então que essa palavra, que essa meditação fique no seu coração. Se nós estamos vivendo essa fé genuína, se nós compreendemos cada vez mais que o Senhor nos permite aí esse lugar de insuficiência, para mostrar para mim e para mostrar para você que Ele é a nossa plenitude. Ele é o suficiente para a nossa realidade. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.